E aí, pessoal, primeiramente queria agradecer aí para todo mundo que comentou lá no vídeo sobre telemarketing, sobre emprego moderno, onde eu contei todo o lado negativo da experiência que eu tive trabalhando em call center de telecobrança, tá? E queria também, pro pessoal aí que só assiste uma parte do vídeo, não assiste até o fim, ou que só leu o título e se assustou, mandando aí preocupado comigo, que eu falei, né, sobre a intenção de se churrascar naquela época. Isso aí foi há muito... Oh, que barulheira é essa? Isso daí foi há muito, muito tempo. Isso aí foi no ano de 2002, tá? Esse relato aí. Então hoje eu tô bem. Isso, como eu falei pra vocês, eu estava doente nessa época por conta da rotina maçante, por conta das experiências, da pressão da família, da minha mãe, do meu pai, pressão da minha namorada, do meu sogro pressionando pra eu casar. Como que eu ia casar ganhando salário mínimo, cara? Telecobrança não tinha como. Imagina eu na faculdade, pressão para ser um homem de sucesso, para ser um provedor, eu novo, trabalhando de telemarketing, com medo. Então eu fiquei doente, tanto que eu fiz um exame na época de sangue, meu, a minha imunidade estava toda fodida para vocês verem a importância da boa alimentação, né? O que vocês querem? Eu comia somente um salgado por dia ali de manhã, antes de entrar pro trabalho, então fui ficando doente de corpo, da mente e culminou naquilo lá que vocês sabem, né? Mas eu não cheguei a tentar, só pensei mesmo e fui salvo ali por uma série de coisas. E também eu busquei ajuda depois daquele que eu encontrei com meu colega no elevador, né? Ele me deu algumas palavras de ânimo e aquela ideia sumiu da minha cabeça, mas depois disso eu procurei ajuda. Para vocês entenderem, é que eu não falei, tá? Mas nessa época aí, já faziam 2 anos e meio que eu tava no call center e não vi esperança na minha vida. Comecei a ficar doente, comecei a ter crises graves de síndrome do pânico com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Foi muito forte, era quase que incapacitante, mas eu saía de casa, ia na luta, ia estudar, ia trabalhar, mas estava afetando demais minha saúde também, tá? Então, depois que eu tive esse encontro com um colega aí que me ajudou a sair do marasmo, né? Assim, com as palavras dele, fez eu despertar para bolar um novo plano. Eu busquei ajuda médica também, fui no psicólogo, psiquiatra. Cheguei a tomar medicação, acho que por 3 meses apenas para ansiedade, depois parei, né? Voltou. Eu só fui ter outra recidiva de síndrome do pânico, acho que uns 5 anos depois, em 2008, que eu estava numa prova de cálculo na faculdade de ciência da computação, estava fazendo uma prova de cálculo e o professor tinha uma regra idiota que a gente não poderia pegar a calculadora do colega, né, a calculadora científica, para fazer os cálculos, aquelas cálculos que vai 3 páginas de caderno, né? Aí a minha calculadora bugou. No meio da prova eu surtei, entrei em pânico, meu coração disparou, suei frio, assinei a prova, entreguei pro professor e saí correndo, né, com ataque. Depois disso eu nunca mais tive a síndrome do pânico, né? Mas para vocês que ficaram preocupados, calma, pessoal, isso aí foi só uma foi em 2002, tá? Isso daí. Hoje eu tô bem, mudei de área, mudei de profissão, me formei, me formei em 2 faculdades hoje, tá? É, Hoje eu trabalho como analista de software em 2 empresas, tô de boa. Então, o que eu vou falar pra vocês hoje, né? Naquele vídeo lá eu só falei a parte ruim, né? A parte pesada, sombria, porque ali era punk. Eu vi pessoas que foram afastadas com pneumonia, pessoas com tuberculose, pessoas com depressão. Por quê? Teve gente aí que comentou, frutinha que não aguenta trabalhar. Eu queria ver trabalhando, descarregando caminhão, eu queria ver carregando saco de cimento. Mas eu já falei no vídeo, mas o pessoal não parece que não assistiu ou não entendeu. Sim, o trabalho braçal é estafante, é cansativo, mas eu falo pra vocês, o trabalho mental, a pressão mental, o estresse é 10 vezes pior, tá? Porque assim, quando você tá cansado, você descarregou um caminhão, eu trabalhei em obra, tá? Descarregando um caminhão de torneira e vaso sanitário, tá? Foi 3 meses, mas eu trabalhei também isso aí. Como eu falei, eu fiz vários bicos antes de pegar emprego formal. Então você toma um banho no final do dia, você descansa, você tá pronto, você sarou. Se você ter a postura certa de carregar o peso sem regaçar suas costas, você tomou um banho, descansou, você tá de boa. E o trabalho mental? O estresse, a pressão para você cumprir meta,
respondendo para duas empresas. Você responde para a terceirizadora e responde para que terceirizou o serviço. Era cruel demais, cara. Te dá depressão, te dá angústia, te dá síndrome do pânico, te dá... Imagina o que é você, tudo bem, você atende uma ligação hoje da sua mãe, conversa 10 minutos com ela, desliga o telefone. Daqui 2 horas, toca o telefone, é sua namorada, você conversa lá 10 minutos. Agora imagina você atender uma ligação atrás da outra, que um robô vai discando na fila e vai mandando para você. É um atrás do outro. Você tem o tempo médio de atendimento. Eu lembro, o nosso tempo médio de atendimento ali não podia ultrapassar os 8 minutos, tá bom? Então era uma ligação atrás da outra. Pá, 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 pá. Você fica louco, seu cérebro esgota, você fica arregaçado. Então, para quem fala que é frutinha, geração Nutella, que não aguenta trabalhar em call center, vai trabalhar para ver se você aguenta ficar meia hora ali, se aguenta um dia ali, pra você ver se não vai enlouquecer com o tempo. Então, isso daí foi em 2002, eu superei, né? Então, voltando, depois que eu falei com esse meu colega aí, no elevador, que sumiu a ideia de churrascamento, né? E eu fui atrás de mudar de faculdade, que eu estava terminando a faculdade de letras, então eu entrei para a faculdade de ciência da computação. Consegui desconto, não peguei FIES, tá bom? Eu consegui um desconto, porque tinha convênio lá com o call center, não foi de todo mal, porque pelo menos tinha isso, então eu aproveitei da melhor forma possível, entendeu? Diferente dos colegas lá que não estavam nem aí com nada, não quiseram saber, não sabem nem mexer no Excel, estão lá no call center até hoje, um monte, tá? Tem um que eu conheci que era Luciano, ele trabalhava no call center à tarde, à noite, enquanto pela manhã ele ia fazer boquete, pagar boquete naqueles cinemas que tem ali no centrão de São Paulo. Das 10 da manhã até as 3 da tarde ele ficava pagando boquete, cobrando acho que R$5, R$10. De 3, daí escovava o dente, fazia um gargarejo, 3 horas ele entrava no call center para trabalhar até as 9. Saía, ele ia fazer boquete de novo no Largo do Arocho e fazer programa lá. Tem essas histórias, tá? Tem muito disso daí. Mas sei lá, cada um sabe o que fazer aí no capitalismo para ganhar seu din-din. E ele era feliz assim, sei lá, ele estava estudando teatro, nem sei se ele engatou uma carreira ou não, porque eu nunca ouvi falar dele aí nas artes cênicas. Então aí, depois disso lá, né, que eu falei com meu colega, ele me deu umas mensagens que elevou meu astral, tirou aquela ideia sombria de morte, de Thanatos. Thanatos está reinando nos corações humanos em 2024. Isso é muito assustador. Então, eu fui estudar a ciência da computação. Eu já gostava muito, como eu falei, né? Quando eu era mais moleque, 14, 12 anos, eu fiz muitos cursos de informática. Aprendi a mexer no IBM, no Commodore, aprendi a mexer no Winchester, sabia tudo, né? Aqueles IBM Winchester antigo, de disquete mesmo, 14, 15, 16, 17 anos, mexi muito, fiz muito cursinho disso, mas não conseguia emprego na área, né? Porque não tinha conhecimento nenhum, os meus pais, 2 topeiras, só vivia para trabalhar, não ligava para nada, não sabiam me direcionar. Então, entrei no Ciência da Computação. E assim que eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação, me tiraram da telecobrança. Viram que eu não tinha aptidão e me jogaram num outro setor, não para fazer cobrança. E eu fiquei aliviado. Foi uma coisa incrível. Assim, eu matriculei na faculdade, deu uma semana, falou, olha, vamos te tirar da telecobrança. Eu vi que você, nesses 2 anos e meio, você não tem perfil mesmo para cobrança, mas você tem aptidão aí, a gente vê que você é desenrolado nos prompts de comando aí e tal, a gente vai te colocar numa outra função para você fazer a Finder, né, localização e atualização nos cadastros dos clientes ali. Então aí foi só alegria. Eu ficava só utilizando ferramentas que tinha integração com SPC e Serasa, e era uma ferramenta israelense também que fazia uma varredura na internet dos dados desse cliente sumido, né? Sabe, cliente que pegava tipo R$500 mil, R$50 mil, R$10 mil para cima e simplesmente não pagava nenhuma parcela e desaparecia. Tinha o nome negativado e o banco corria atrás. E a gente fazia essa investigação varrendo vários sites utilizando essa ferramenta aí. Por exemplo, se o cara vamos supor que o cara tinha mudado de telefone celular durante 10 vezes, ele mudou de 10 tipos e cadastrou o CPF dele. A gente rodava essa ferramenta aí, ela varria assim, um monte de site HTML que tinha
o banco de dados não seguro, aberto ali para você ver, ela conseguia captar essas informações com o nome, o CPF, o nome da mãe, o nome do pai. A gente tinha várias opções ali de parametrizar essa ferramenta. Ele fazia essa varredura, a gente colhia os dados, depois a gente jogava num prompt ali, para depois meia-noite ser atualizado no mainframe lá pelos caras da TI. Então foi tranquilo. Não, o salário aumentou um pouquinho, né? Mas aí eu fui para essa parte aí. Tranquilo. Aí eu fiquei mais sossegado, fiquei menos irritado, né? Menos a crise de ansiedade parou. Síndrome do pânico praticamente desapareceu. Por que que eu tinha síndrome do pânico? Porque você recebeu uma ligação atrás da outra, destrói suas sinapses cerebrais. Você fica adestrado como um cão. Porque assim, antes da ligação do cliente cair, faz um toquezinho assim, ó. Tic, 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 tic. Então imagina você ficar sentindo esse toquezinho o dia inteiro e depois desse toquezinho cai a ligação do cliente e você tinha que cobrar o cara e o cara te xingava, te esculhambava, mandava... E era assim, era um sistema, não existia regra nessa época, então era um sistema tão louco que ele chegava a ligar para o cliente 50 vezes ao dia, o mesmo cliente, mesmo que o cara ligou de manhã pro cara e ele falou, eu não tenho condição de pagar o empréstimo de 5 mil que eu peguei, a ferramenta rodava, dava 10 minutos, ligava de novo, botando pressão total nos clientes devedores para ver se vencia eles pelo cansaço. Não tinha regra naquela época, entendeu? Hoje tem, hoje não pode fazer isso. Então, tinha muito erro, cobrava gente que não estava devendo nada. Era um absurdo, a gente ligava para a casa do cara, você olhava, abria a conta dele ali na sua frente, tava tudo verde, você, só liguei para desejar um bom dia do banco tal. Era ridículo isso. Hoje, se você fizer isso, o cliente vai ganhar em cima de você, porque você está cobrando ele sem ele dever. E naquele tempo tinha essas falhas. Era horrível demais. Outro ponto também, para vocês verem, né? Como call center é perigoso para os dados dos clientes, tá? O operador de telemarketing, ele tem acesso ali a todos os dados do cara. Não sei hoje, tá? Mas na época a gente conseguia ver qual que era a renda dele, o score, o endereço, a profissão, os telefones que ele tinha, o endereço comercial. A gente via quanto que ele tinha na conta, todos os gastos dele. Eu lembro que teve uma galerinha lá que foi mandada embora por justa causa, porque estavam stalkeando as contas bancárias de artistas famosos como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, deixa eu ver quem mais. Aqueles artistas lá. Eu lembro que eu cheguei a cobrar vários VJs da MTV na época que eles tinham conta no Unibanco. Vou falar aqui pra vocês, os caras ganhavam mal pra cacete, cara. Nossa, a gente viu os caras ali na MTV, né, apresentando os clipes. Deve ganhar bem. Os caras ganhavam muito mal. Mas isso é outra história, já tô sendo indiscreto, né? Então, pra vocês verem o perigo, né, do call center. O call center, ele expõe os dados bancários dos clientes pra pessoa que você não sabe quem que é. Como eu expliquei lá no vídeo, né? Por que que o banco terceiriza com call center? Porque assim, se o banco fosse contratar um analista de contas, um analista de score, para ficar cobrando os clientes e oferecendo taxa de negociação, ele teria que pagar aí hoje, vamos supor assim, no mínimo aí 6 mil reais, tá? 8 mil reais, sei lá, 10 mil reais para um analista credenciado, com faculdade, curso superior, especialização. E ter que pagar com todos os custos trabalhistas da CLT e também com como é que fala? Os reajustes que o sindicato dos bancários é forte pra cacete, tá? É um dos sindicatos mais fortes que eu já vi na minha vida. Então, o que ficava mais barato? Simplesmente, o banco contratava a terceirizadora e a terceirizadora contratava esse povo aí com segundo grau completo, supletivo, ia pagar uma miséria de salário e ia se ter que lidar com toda a burocracia, os perrengues trabalhistas, entendeu? E pro banco não fazia diferença. Olha quanto que o banco economizava. Quando eu falei que naquela época o banco pagava 5 mil por cabeça, incluindo tudo, tá? Incluindo ali o aluguel das PAs, o aluguel do prédio. Então eles pagavam 5 mil para a empresa de telemarketing, a empresa de telemarketing pagava um salário mínimo de 400, 300 reais para os operadores de telemarketing e o resto ela embolsava ali e diluía com os gastos operacionais. Você entendeu?
Porque se o banco fosse contratar um analista mesmo de contas, certificado, capacitado, ele estava ferrado, ia ser muito prejuízo. Ele só poderia contratar meia dúzia, já o call center contratava 500 de uma vez, entendeu? Para pagar salário mínimo com desconto. É isso, por isso que existe a terceirização e vocês têm que se ligar nisso, tá? Tem muita gente vendendo para vocês aí que a CLT é um bicho de sete cabeças, as leis não protegem ninguém. Protege sim. Tira a CLT que você vai ver aí gente sendo escravizado para ganhar paçoca, tá? Aí então, vamos lá. Então aí depois desse episódio aí, né, que eu falei, comecei a estudar, me tratei, não tive mais ansiedade. Depressão eu não cheguei a ter, né? Eu tava num estado assim zumbizoide, porque eu não tinha esperança, desnutrido, doente, mal alimentado, dormindo mal, não tinha descanso, era de segunda a sábado, escala 6 por 1, sofrendo pressão, de medo de ser assaltado no centro de São Paulo, os pais fazendo pressão para eu melhorar de vida, meu sogro fazendo pressão para eu casar, que eu já estava enrolando a minha namorada, já tinha mais de 5 anos. Eu falei assim, eu não vou casar ganhando isso aqui, tô doido. Aí fui nos cursos de ciência da computação, adorei, aprendendo todas as disciplinas, estrutura de dados, teoria dos grafos, lógica fuzzy, algoritmos, sistemas operacionais, redes, tudo ali, ciência, o curso de ciência da computação é completo. Você te abre assim a sua mente para você escolher uma área que você vai atuar. Atualmente eu não trabalho na área de desenvolvimento, tá? Esclarecer aqui, eu tenho 3 registros de analista de sistema na minha carteira, mas atualmente eu não estou mais na área de desenvolvimento, eu trabalho como analista de software, que é uma mistura ali de suporte com teste, tá? Para 2 empresas, uma indústria e um banco, hoje em dia, tá? Trabalho de home office também. E foi sofrido também estudar ciência da computação, tá? Porque a faculdade era muito longe da minha casa e era longe também do trabalho, lá da Praça da República. Mas eu persisti e fui indo. Ainda fiquei mais 2 anos e meio lá nesse call center, né? Fui indo. Aí eu lembro que chegou uma época que falaram assim, ó, o call center da República vai ser desativado. Vai todo mundo pro Belém ou pra São Bernardo. Aí eu falei assim, agora fudeu. Agora ferrou. E agora? O que eu faço? Bom, aí eu pensei assim, bom, já tô 2 anos e meio aqui na faculdade, já consigo pegar um estágio, vamos lá, fui tentar. Aí vocês não vão acreditar, faltando uma semana para que o call center fosse desativado, aí o supervisor chegou e falou assim para mim, e aí, você vai querer ir para São Bernardo ou para Belém? Nenhuma das 2 opções eram viáveis para mim, porque era muito longe da minha casa, ia me atrapalhar por completo. Eu falei assim, nenhuma, então você vai pedir a demissão, porque a gente não vai te mandar embora, entendeu? Eu falei, não sei, vamos ver o que eu faço aí, se decide logo. Aí, nisso, eu tinha feito cadastro no CIE, fiz cadastro no CIE com a cara e a coragem. Me chamaram, passei na entrevista, passei nos testes, fui estagiar na Prodan, me chamaram para estagiar na Prodan por 2 anos, tá? Aí eu pensei assim, poxa, mas 2 anos sem carteira assinada, só estágio, vou perder um monte de benefício, eu ainda vou ter que pedir demissão, perdi meu FGTS. Aí eu pensei assim, quer saber? Tô mais pelo conhecimento para sair, quebrar essa maldição do call center, porque eu sei, como meus colegas aqui que procuram outro emprego aqui, que estão mais tempo do que eu, uma vez que você entrou em call center, dificilmente você vai conseguir sair se você não tiver qualificação. Então eu falei assim, eu vou entrar nesse estágio para quebrar esse ciclo, para mudar de profissão, mesmo que e olha que absurdo, o estágio pagava mais do que eu recebia ali como CLT. Aí eu falei, pô, eu vou sim. Peguei firme no estágio, fui estagiar. Fui estagiar por 2 anos na Prodan, tá? Trabalhando ali na parte de cuidando da infra, era redes, o aplicativo do SUS, né? Aquele SIG Saúde, nem sei se eles usam mais esse daí. E a gente teve um treinamento sobre o sistema do SUS, como que funcionava, tudo isso daí. Então a gente trabalhava alocado ou em unidades de saúde do governo, pública, né, do estado, ou então em subprefeituras. Eu trabalhei em subprefeitura,
pertinho da minha casa, do lado da minha casa eu ia a pé e também trabalhei em unidades de saúde, tá? Prestando ajuda ali, criando conta no AD do local, reportando problemas, testando lá o SIG Saúde, orientando os usuários lá, o pessoal que fica no balcão do posto. E olha só, isso aí expandiu tanto o meu conhecimento que o PDV, ó, o Team Client, que é o computadorzinho que eles utilizavam na época ali no atendimento dos hospitais na subprefeitura, utilizava uma versão do Linux Kurumin. Quem lembra do Kurumin? Eu lembro, eu adorava Kurumin. Então, eu falei, olha, Kurumin, vou desenterrar meus conhecimentos em Linux. Aí comecei a ir atrás de Ubuntu, Debian, e foi aí que eu comecei a aprender mais sobre administrador Linux e me e fiz até cursos aí também. E isso aí abriu muito a minha mente, agregou conhecimento demais e passei 2 anos tranquilos ali, estagiando na Prodan. Conheci pessoas interessantes da área da saúde, conversei com médicos, vi todo o drama do dia a dia que é de uma unidade de saúde. Uma coisa interessante, eu lembro de um médico, né? Olha que é tudo bem, que é antiético isso, né? Aí ele chegou, eu lembro de um rapaz moreno com uma menina branquinha, né? Vestido de terno, foram fazer o exame pré-nupcial para casar. Aí o médico falou assim, eles saíram arrasados do consultório, né, para ser encaminhado para um outro local. Aí o médico falou assim para mim, você viu aquele casal que entrou aqui? Vi, falou, ó, o rapaz ficou 5 anos na cadeia, virou crente lá, evangélico na cadeia, saiu, vai casar com essa menina aí, veio fazer o exame pré-nupcial. E aí, o cara tá, o exame dele, o cara tem hepatite, gonorreia, herpes, é, tuberculose e AIDS. Eu falei, putz, nossa. Eu falei, você falou para as meninas? Eu falei, não, eu não eu só falei que ele tava com hepatite e agora encaminhamos ele ali pro, sei lá, aquele hospital Emílio Ribas, né? Sei lá como que é o nome daquele lá, que trata o pessoal que tem AIDS pra ter um acompanhamento. Porque ele falou, eu não vou falar isso aqui na frente deles, né? Eu não sei qual que vai ser a reação. Aí eu falei assim, caraca, então acompanhei todo esse drama aí, isso aí também me ajudou a refletir muito sobre a nossa condição frágil humana aqui, de precariedades, doenças, relacionamentos. Tenho coisa para contar para vocês também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Para quem estava preocupado, que pensou que era uma história recente, aquilo ali do call center, não, foi em 2002, tá? Eu fiquei 5 anos ali, mas foi só 2 anos como telecobrança, né? Naquele pressão total, mas depois de 2 anos entrei no ciência da computação e mudei de função lá. Fui trabalhar com essa ferramenta de cadastro aí que vasculhava a internet em busca de. Era quase uma investigação forense em busca de clientes fujões, né? Era legal, aprendi coisa pra cacete ali. E depois disso, saí do call center e aí foi história, cara. Fiz o 2 anos de estágio na Prodan e da Prodan pra frente só fui pulando de degrau em degrau, de empresa em empresa, sempre buscando mais qualificação e um salário maior do que eu tinha do estágio. Posso dizer que eu nunca voltei para trás, nunca depois aceitei cargos, funções abaixo da que eu tinha, nem salários abaixo do que eu tinha. Por quê? Por causa do estudo, não só do estudo, por causa do conhecimento, eu ia atrás também, eu não ficava só naquilo que a faculdade me passava, eu ia atrás, comprava livro quando dava, comprava no sebo, baixava na internet, ia em fórum, né? Aquele fórum GUJ, né? Do Java, aqueles forumeiro antigo lá. Assistia vídeo, colava como eu falo, nos eventos que tinha e fui entrando, entrei de cabeça. Aí também tem história para contar dessa faculdade aí de ciência da computação, interessante também, mas deixa para outro dia. Então é isso aí, pessoal. A mensagem que eu falo nem. Ah, outras habilidades que eu desenvolvi trabalhando no call center. Eu aprendi a falar, que eu era uma múmia paralítica, não tinha velocidade de raciocínio para falar, não tinha inteligência linguística. Ali eu desenvolvi isso, que eu tinha que falar o script rápido, eu tinha que mandar um somebody love no cliente de cobrança. Isso aí acho que mexeu nas minhas sinapses neurais, cerebrais. Eu aprendi a pensar e falar ao mesmo tempo. É, o que eu já aprendi a saber de mexer em prompt de comando nos cursinhos que eu fiz quando eu tinha 13, 14, 15 anos, ali eu aprimorei.
Digitação também, apesar que fiz acho que 2 anos de datilografia nos anos pré-históricos. Aí ali eu consolidei a minha digitação, digito rápido pra caramba até hoje. Aprendi também a como me organizar, ser um cara organizado dentro do computador. Como se organizar dentro do computador, entendeu? O computador não é só para você ficar arrastando o mouse, você tem que criar pasta, diretório, saber se organizar. Então eu criava minhas planilhas direitinho ali dos clientes que eu cobrava da minha carteira e os cursos que a gente tinha que fazer ali também. Então eu aprendi muita coisa, aprendi a criar o meu como que fala? O meu ambiente dentro de um computador, né? Parametrizar tudo ali, deixar do jeito que tem que ser um computador. E conheci outras pessoas com histórias mais sofridas e piores do que a minha. Isso aí é bom, porque você aprende a ter empatia pelos outros. Você entende que a pessoa vai parar ali no call center, e muitas vezes não é porque não é porque ela é preguiçosa, pau no rabo, parasita dos pais, não. Tinha história ali de pessoas que foram parar ali porque não tinha opção nenhuma mais, gente formada, tipo, que se formou em determinada área, mas essa área não tinha mais demanda e para não morrer de fome, e como não faltava muito para se aposentar, voltaram para o call center com 50, 60 anos. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo, tô com 46. Vem aí, sei lá, né? Mas eu percebo que, por exemplo, onde eu trabalho, eu sou um dos mais jovens, tá? Pra quem que fala aí que a vida acabou depois dos 40 anos, é mentira, falácia isso daí. Falácia, falácia, falácia. Eu trabalho no meio dos cabeça branca, gente que veio de outras empresas grandes ali, Microsoft, IBM, Oracle. Trabalho com todo esse povo aí. E eu tô ali no meio também. E é isso. Então a mensagem aí pra vocês, ó, não se desesperem, como eu falei, busquem conhecimento. E o pior, tem conhecimento de grátis hoje na internet. Vão atrás. Tô dizendo que isso aí é fórmula de sucesso, não é isso, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É isso, a vida é isso, é 50% sucesso, 50% fracasso, são as chances, as probabilidades. O que você não pode fazer é cair num atoleiro de ódio, ficar se auto-odiando, se auto-culpando, culpando o presidente, culpando a política. Ah, isso aí não tem nada a ver, cara. Para com isso. Tudo bem, o presidente, política, tá, mas você tem a opção de tentar fazer o melhor possível, entendeu? Você pode estar numa situação precária, mas você vai ver que tem alguma coisa ali que você pode se agarrar, que você pode aperfeiçoar, fazer o melhor com o que você tem, entendeu? Agora, você fica aí se martirizando, se achando que você é culpado, ou que é culpa de alguém, e que o Bostil, saída do Bostil ao aeroporto não é assim, meu amigo. Sai dessa, isso daí vai te levar para uma depressão e vai te deixar cada vez pior. Vocês ficam aí falando de tomar essa pílulazinha preta, a pílulazinha preta vai acabar com a mente de vocês, tá? Sai fora disso daí, não fica ouvindo o que os outros têm para. Vocês estão ouvindo pessoas que têm nem 20 anos, 20, no máximo ali 35 anos, que não têm experiência quase nenhuma de vida, e vocês ficam se alimentando do ódio que essas pessoas jogam pra cima de vocês e acreditando em tudo aquilo ali. Como eu falo, nem nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Você tem que se ver o que é melhor ali e tentar planejar da melhor forma possível para você não ficar no prejuízo e se arrebentar. Então é isso aí, pessoal. Por uma parte foi bom, que eu aprendi coisas, desenvolvi habilidades, soft skills ali dentro do call center, que ali tem uma diversidade de pessoas, de mentalidades diferentes, e você aprende a respeitar e conviver com aquilo. É, Você conversa com as outras pessoas, descobre as histórias delas, as dificuldades. Ali tinha de tudo, cara. Tinha gente até formado na USP, tá? Naquele call center ali. É, Histórias de supervisores. Até o pessoal do banco você aprendia alguma coisa com eles. Mas é assim. Então, é isso, tá, pessoal? Isso aí foi faz tempo, tá? Não é recente nessa história. Superei, estou bem, graças a Deus. Hoje tenho uma família aqui, construí minha própria família. É, Tenho uma filha. Minha mulher chegou a perder o nosso segundo filho. Foi meio traumático, mas a gente superou também. A gente juntos nos superamos. Superamos essa situação também. Faz tempo também.
Tempo não, né? Faz mais ou menos aí quando? Uns 6 anos atrás. Mas é isso, a vida é isso, né? Se eu fosse ficar revoltada, tem gente que se revolta com a figura divina, tem gente que se revolta com o presidente, tem gente que se revolta consigo mesmo. Você não pode ser assim, cara. Procura observar a situação que está ao seu redor e tenta seja um estrategista na sua vida, não seja um emocionado, entendeu? Todos os grandes estrategistas não foram emocionados. Júlio César não era emocionado, Napoleão não era emocionado. Todos eles eram grandes estrategistas que observavam a situação ali, sabiam separar a emoção do achismo, do que eles estavam realmente o que estavam, o que era possível eles fazerem, entendeu? Agora, tem gente que vai se esforçar e não vai conseguir nada, assim como tem gente que não vai se esforçar e vai conseguir tudo, não tá? Aí você está querendo ter controle absoluto sobre coisas que você não tem controle. Mas aquilo que você tiver um certo controle, você vai atrás, entendeu? Você consegue ir mudando aos poucos. Então, pessoal, fica a mensagem aí. Jogando esse game chato aí, ó. Tô jogando no Nintendo Switch esses games aí. Olha como o Nintendo Switch é ruim a imagem, ele não consegue emular direito nem o Super Nintendo. Que horror, cara. É Donkey Kong. Eu tinha Donkey Kong no cartucho do Super Nintendo. Do call center, eu lembro que eu fiquei triste. Foi quando eu tive que vender meu Super Nintendo e meu PlayStation 2, que eu gostava demais de jogar. Eu vendi para comprar livro para Faculdade de Ciência da Computação. Tem os livros até hoje aqui. É complicada. E para quem fala que a área de TI está saturada, não acredita nisso daí não, tá? É, tudo claro que tem patrão, empresa bunda suja que vai querer te pagar migalhas. Tem como eu mostro para vocês aí no meu na aba da comunidade do YouTube, vagas que era para estar pagando 8 mil, o cara querendo pagar 2 mil, 1.800. Isso daí vai de cada um aceitar ou não, dependendo da realidade do cara. Mas a gente sabe que não é o correto, entendeu? Mas não, vou falar para vocês, não está saturada. As duas empresas para que eu trabalho estão sempre contratando e sempre está faltando gente para essa área, tá? O problema, como eu falei para vocês, é achar gente qualificado. Como eu falei, não estou sendo preconceituoso, mas aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, a maioria das pessoas não gostam de ciências exatas, não gostam de resolver problemas, de analisar. A maioria das pessoas não tem o perfil analítico, entendeu? Então, as pessoas não vão atrás, não vão querer se qualificar para trabalhar com isso. E aquela tem muita gente que vai atrás, se qualifica, vamos dizer assim, consegue estudar, terminar um curso, terminar uma graduação, um bacharelado, vai para a área e não fica, porque não gosta, porque não vai se identificar. Você, além de você ter que ter as habilidades técnicas, o conhecimento técnico, você também tem que ter soft skills, habilidades de lidar com humanos. Você não vai estar trabalhando com máquina. Você vai estar respondendo para um supervisor, para uma equipe, para um gestor, para um acionista, para um colega de trabalho. Então você tem que ter essas duas habilidades. Não é todo mundo que tem esse perfil. Então, uma grande falta de profissionais qualificados para trabalhar em várias áreas da TI, redes, banco de dados, desenvolvimento, front-end, back-end, linguagem de baixo nível, microcontroladores, que mais? Cientista de dados. Agora está vindo aí a Web3 blockchain. Muita gente não sabe nem o que é um Solidity, nunca ouviu falar o que é Solidity, a linguagem de programação da Web3, do blockchain, dos contratos inteligentes. Então tem muita. Com a IA veio só para facilitar, tá? Tem gente que fala que IA vai roubar. IA, a inteligência artificial não vai roubar emprego só daqueles empregos maçantes, insuportáveis, que a pessoa fica fazendo coisa repetitiva, queimando os neurônios ali, queimando glicose, fazendo coisa repetitiva. Esses empregos vão acabar. Agora, a IA veio aí para te facilitar a vida de quem pensa de forma analítica e resolve os problemas de forma estratégica. A IA ajuda pra caramba, tá? Não caiam nessas falácias disso daí que o pessoal fica falando aí direto. É o fim, a IA.
tem tudo saturado, não tá nada saturado. Eu tô aqui no mercado desde 2003, tá? Nessa área aí, 2003, e sei do que eu tô falando. Convivo com gente ali que trabalhou em tudo quanto foi empresa e tô sempre antenado aí nas últimas coisas. E o que eu vejo não é saturação, tá? O que eu vejo é falta, muita falta. Ainda mais, meu, os caras estão contratando gente da Índia para trabalhar porque não acha gente no Brasil. Isso é ridículo, com esse monte de gente desempregada aqui. Por quê? Como eu tenho o meu vídeo ali que eu falo, por que que o Brasil só tem subemprego? A parte que eu falo. Nós brasileirinhos passamos metade da nossa vida juvenil na escola e a gente não vai atrás de conhecimento. E a gente só vai lá para passar de ano. Que futuro vai ter isso? Nada. Então é isso, pessoal. Tô jogando o jogo do Kafka e virou uma barata. Essa fase é chata pra cacete, que ele tem que pular as letras. Ó, eu sou uma baratona, embaixo tá o esgoto. Aí eu não tô conseguindo passar dessa fase aí. Pra quem não sabe, Kafka era um judeu escritor ali pós-moderno em Praga. Ele criou vários contos absurdos e fantásticos que mexem com a nosso subconsciente ali. O- a, a história dele do Kafka, que é o vendedor lá que vira um inseto gigante, é uma crítica às transformações que a sociedade do tempo dele estava sofrendo, né? Então é isso aí, pessoal. Dica de leitura: leiam Kafka, leiam a Metamorfose, vocês vão gostar. E é isso aí, pessoal. Deixa eu ir lá. Obrigado aí pra quem se preocupou comigo no vídeo, mas é como eu falei, isso aí foi em 2002, faz muito tempo. Muito tempo. Nunca mais eu tive problema disso. Eu amo a vida, amo minha família, amo todo mundo aqui. E é isso aí, pessoal. Olha lá. É o Gregor Samsa, o caixeiro viajante que foi dormir um belo dia, acordou virado num besourão, uma baratona de barriga pra cima e ficou sem saber o que fazer da vida. Vou dar spoiler, só que no final ele toma umas vassouradas e morre, né? Isso aí, pessoal. Fui.